Meus amigos, que domingo. Não bastasse uma gripe braba que eu peguei, uma coriza infernal, a garganta arranhando. Pelo menos não tô com febre, não tô com dor de cabeça, isso aí tá, não tô com muita tosse, quase nenhuma tosse, tá tudo bem. Mas eu preferia ter dor de cabeça, febre, tosse e não ter Renato Gaúcho como técnico. É inacreditável, cara. É inacreditável. O que a gente viu hoje no Morumbi foi mais do mesmo de todos os jogos do Fluminense sob o comando desse cidadão. Primeiro, não tem padrão de jogo. Hoje jogou sem lateral esquerdo. Fonte sentiu um desconforto contra o Palmeiras. Ok. Por que o René não foi para o jogo? Levou o Wagner para lá do sub-20. Por que o Wagner não fez a função de lateral esquerdo? Por que colocou o Freitas de lateral esquerdo, barra zagueiro, o time todo torto para o lado direito? Por que botou o Canóbio e não o Serna? Por que o Everaldo e não o Cano? Poderia ter o Serna na direita, com o Cano centralizado, o Canóbio na esquerda, e não entrar com o John Kennedy, que visivelmente está fora de forma, e o Everaldo, que não é jogador de futebol. Porque entrou com Lima e não com Hércules, ou até mesmo com o Nonato, mas o Lima. Sabe, são decisões do Renato Gaúcho que não fazem sentido algum. Ah, não tivemos um dia de descanso. Mentira, teve sim. Os jogadores tiveram folga quando voltaram dos Estados Unidos. Então teve dia de descanso. Se alguns não descansaram, ainda é outra história. Mas teve dia de descanso. O que não tem é treino. O que não tem é capacidade de dar um padrão de jogo a esse time. O que não tem é capacidade de definir um esquema para o Fluminense, uma forma de jogar para o Fluminense. O que não tem é um técnico capaz de ter um time principal, de ter um time titular. Isso a gente não tem. E hoje foi um show de horrores. No primeiro tempo foi uma finalização, uma cabeçada fraquinha do Manuel, mas nada. No segundo tempo até fizemos um gol, tivemos um chute ou outro, mas também não criamos quase absolutamente nada. Só melhorou quando o Serna foi lá para o lado direito, mas logo depois o Renato mandou ele para a esquerda, onde ele não rende a mesma coisa. Cara, eu não sou entendedor de futebol e eu sei disso. O cara ganha milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de reais por mês e não sabe que o Serna rende melhor pela direita do que pela esquerda. Para completar, colocou o Frodo Bolseiro, não colocou o Cano. Botou o Samuel Xavier e jogou o Guga para a lateral esquerda. O time é um bando dentro de campo, gente. Soteldo não tem a menor condição de jogar porque ele simplesmente não respeita o clube que paga o seu salário. Porque se respeitasse, ao perder a bola ele voltaria, o famoso perde e pressiona. Mas não, ele perde a bola, fica olhando e reclamando dos colegas. Vi uma coisa muito preocupante, tão preocupante quanto a derrota, que é a falta de disposição de alguns jogadores. Não sei o que está acontecendo no elenco, não sei se o Renato perdeu o grupo, né, com essa insistência com o Soteldo, não sei se a chegada do Soteldo fez o grupo rachar, não sei. Não posso culpar ninguém em relação a isso, mas eu vi jogadores como Hércules, por exemplo, correndo menos do que normalmente corre. Eu vi o Bernal disperso, o Martinelli triste dentro de campo, um Thiago Silva errando muito mais do que ele errou a vida inteira, ele errou num jogo. E o Fluminense ainda deu sorte, amigos. O Fluminense deu muita sorte. O Fábio pegou um pênalti, teve um gol anulado. Poderia ser 5, 6 facilmente. O Fluminense foi dominado pelo time mambembe do São Paulo de uma maneira tão absurda que o Renato tinha que ter sido demitido no vestiário e não dar nem coletiva. Mas a gente não tem presidente, a gente não tem vice-presidente de futebol, a gente não tem diretor de futebol, a gente não tem nada. O Fluminense está à deriva completamente. O Fluminense também não tem defesa institucional, embora a arbitragem que foi ruim, foi bem ruim, não foi uma
não foi determinante para a derrota do Fluminense. E o senhor Mário Bittencourt quer ser CEO da SAF. Parece piada, né? Mas não é. Ele quer. É o sonho da vida dele. Fluminense que se foda. O sonho da vida dele é ser CEO da SAF. E como eu falei na live, já falei em outros vídeos, eu sou super a favor da SAF. Porque acaba com essa coisa de briga política de condomínio que são os clubes. E daí você passa a ter uma administração profissional. Só que ela só vai ser profissional se não tiver o Mário Bittencourt. Porque ele não é profissional. Ele é advogado, dizem que um bom advogado, que ele vai atuar como advogado e não como CEO da SAF do Fluminense. E sem ele, eu sei que não vai sair a SAF nesse mandato, e se o vice dele ganhar a eleição, nem no próximo. Então a gente vai ficar pelo menos até 2028 padecendo, né, do associativismo, né, de ser uma associação sem fins lucrativos, mas com fins de aumentar a dívida e gastar dinheiro sem poder, né, gastar 30 milhões no jogador como Soteldo sem poder. São Paulo mereceu a vitória, foi o time mais consciente, um time que quando pegava a bola sabia fazer a transição, sabia sair da defesa para o ataque, treinado com jogadas que nitidamente são treinadas durante a semana. E aí não adianta dizer que não tem tempo, porque se o São Paulo consegue, se o Vasco consegue, o Vasco jogou contra o Inter hoje em Porto Alegre, lá no Beira-Rio, e taticamente fez uma partida muito boa, foi prejudicado pelo seu goleiro, que resolveu fazer cera e foi expulso. Mas taticamente o Vasco melhorou muito. Jogadores fracos, que o elenco do Vasco é fraco, desempenhando bem, porque taticamente é um time que treina, o Fernando Diniz dando um padrão de jogo tão rapidamente. O Renato Gaúcho, que já está no 14º jogo de Campeonato Brasileiro, mais Sul-Americana, mais Copa do Mundo de Clubes, não consegue dar um padrão, não consegue definir se o Fluminense joga com 3 zagueiros, 2 zagueiros, 5 zagueiros, 20 centroavantes. Ele não sabe e não vai melhorar. Então, meus amigos, a derrota de hoje já foi cantada lá atrás, em live. Eu falei, após a derrota contra o Flamengo, eu falei, vai perder para o Palmeiras, vai perder para o São Paulo. E eu vou te dizer agora, se o Renato Gaúcho não cair, cai o Fluminense. E vamos perder sim para o Internacional no meio de semana, e vamos passar o vexame de perder para o Grêmio do Mano Menezes no Maracanã, porque nós temos uma aberração à beira do campo que se acha o último biscoito do pacote. E não é. Só se for aquele podrinho todo quebradinho. Aí sim, mas Renato Gaúcho não dá. Fora Mário Bittencourt, fora Renato Gaúcho, e leva junto Soteldo, René, Everaldo, Lima. Pode levar essa galera toda junto com vocês, porque não farão nenhuma falta ao Fluminense. O Fluminense hoje é 12º colocado porque o Atlético perdeu para o Flamengo. Estava empatando e a gente estava caindo para 13º lugar. Estamos a 5 pontos da zona de rebaixamento, do Santos, que é o primeiro clube da zona, e do Vasco, que é o primeiro clube fora da zona. E eu vou repetir aqui para vocês ouvirem e guardarem o que eu estou dizendo para vocês. Ou cai Renato Gaúcho, ou cai o Fluminense. Grande beijo, um grande abraço. Uma boa semana nessa merda chamada segunda-feira que tá chegando aí. Tchau, tchau.